E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Olá pessoal, tudo bem? Um hacking que afetou um órgão do governo americano muito importante. Eu sou Renato Buil, da Veolink, esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative as notificações no modo todas para receber o conteúdo excelente que todos os programas aí do CT contribuem para a área de segurança. Eu já falei aqui no programa várias vezes, né, sobre os tipos de grupos digitais que a gente tem, que são os criminosos digitais, né, tem várias nuances aí nesse mundo. E aí tem um caso bem interessante, alguns casos que a gente vem falando aqui no programa, que está ficando cada vez mais frequente, né, que são aqueles grupos que eles ou se especializam, ou eles têm como alvos majoritários órgãos de governo. Então são os hackers que eles tentam, os criminosos, né, as gangues, que têm como alvo estatais. Eu falei faz pouco tempo da Royal Mail, uma parte específica dos Correios do Reino Unido, e foi hackeado, sofreram ameaça de ransomware, sofreram ameaça de divulgação dos dados, e depois de não pagar, agora recentemente teve a liberação de mais ou menos 4 terabytes, se não me falha a memória de dados, ou seja, muita informação, incluindo fichas ali de funcionários. Então, nesse caso, os criminosos ameaçaram, demoraram um tempo, deram um prazo além do que tinham dito originalmente que ia ser para a liberação dos dados. Perdão. O governo inglês não fez o pagamento, né, não cedeu a extorsão, e no final das contas os criminosos foram liberar as informações. Infelizmente acabou acontecendo, e isso acontece no cotidiano. A gente já conversou aqui sobre outros casos parecidos, e teve um caso bem interessante que aconteceu semana passada, que eu acho que é interessante a gente conversar um pouquinho sobre ele. Então eu vou compartilhar aqui com vocês o site da notícia. Como sempre, eu coloco para vocês o link aí na descrição, aqui no YouTube. Então, dessa vez, quem é que sofreu o ransomware foi o serviço americano que chama US Marshal Service. Esse serviço aí basicamente é um serviço de caçada fugitivos do sistema judiciário dos Estados Unidos. Então, do processo penal, né? Então, quando algum presidiário escapa de um presídio dos Estados Unidos, quem vai atrás deles, quem persegue é o US Marshal Services. E aí eles são agentes muito bem treinados para fazer esse serviço, né? São muito bem coordenados, sabem muito bem fazer esse trabalho. Só que infelizmente aqui a gente tem um exemplo de que às vezes uma falha pequena, um descuido pode gerar uma dor de cabeça muito grande. Então, um comentário antes, é interessante lembrar que essa mesma agência aqui sofreu um caso parecido de invasão em 2020. Então eles também sofreram esse tipo de invasão e tem características interessantes aqui. Então a notícia diz que eles sofreram uma grande brecha de segurança que comprometeu informações sensíveis, inclusive informações de agentes. Então o que aconteceu aqui no caso foi que um computador, que em tese não era um computador de operação crítica do US Marshal Services, ele foi invadido, ele foi comprometido, e aí informação importante que tinha ali dentro vazou, saiu da rede da agência, né? E aí o computador foi imediatamente desligado, desconectado da rede. Só que nisso as informações já tinham saído. E entre essas informações, existem informações sobre processos legais, processos administrativos, informações administrativas e informação, e é aqui que está o ponto mais preocupante, informação pessoal de agentes
e empregados da agência do US Marshal Services. Então, o que que a gente está dizendo aqui? Esses agentes, que eles, evidentemente, eles fazem uma atividade perigosa no seu cotidiano, a informação deles vazou para esses criminosos. Então, a grande preocupação aqui, assim, o boato que tem, que eu estou vendo nos grupos aí de cibersegurança é, esse tipo de vazamento tem muita característica de ser, se não fundado, ou seja, se não investido através de investimento estatal de algum inimigo dos Estados Unidos infelizmente tem muitos inimigos, né? Ele pelo menos foi feito com anuência, então é muito provavelmente, aqui a gente está falando de uma gangue russa, uma gangue chinesa, uma gangue iraniana, né? Então tem norte-coreano, então a gente já fala que tem vários grupos estatais grandes, gigantes, e que têm relações muito próximas com o crime organizado. Então é bem possível que, você imagina só, uma informação pessoal dos agentes que vão capturar criminosos, esses criminosos não são criminosos quaisquer, né? A gente pode estar falando aqui de membros de gangues muito poderosos, tá? Eles fugiram, e aí quem iria persegui-los, quem iria tentar recapturá-los para levar de volta para a justiça, para sua punição, a informação pessoal dessa pessoa, desses agentes aí vazou justamente para criminosos virtuais. Então é mais um caso que um descuido, um erro, certamente essa contaminação aí foi por conta disso, né, uma falha de atualização, uma falha de seguir procedimentos seguros, acabou comprometendo uma informação que tem um risco gigante. A gente já viu casos parecidos em que até a identidade de espiões, né, de agentes de espionagem americana e espionagem de outros países acabou sendo comprometida por falhas desse tipo. Então, um risco muito grande. Lógico que, assim, para qualquer país, para qualquer governo, é importantíssimo manter bem seguras as informações pessoais de seus agentes, né? Principalmente naqueles que têm mais contato com criminosos, porque são esses que, numa eventual briga, numa eventual disputa com criminosos, esses vão ser prejudicados, esses que vão ser o ponto fraco, o elo fraco na cadeia de combate ao crime. Então, os detalhes, infelizmente, essa agência aqui não preza muito pela transparência em relação à cibersegurança. Então, falaram, de fato, teve esse caso, teve esse vazamento aqui, mas os detalhes de como a infecção aconteceu, como que os criminosos tiveram acesso ao computador não foram ainda divulgados, né? E provavelmente não vão ser. Assim, uma coisa interessante e preocupante também é que esse caso aqui não teve relação com o banco de dados do Programa de Segurança de Testemunhas, que é aquele programa, a gente vê muito em filme isso, né? Aquele programa em que a pessoa, ao testemunhar contra uma gangue, contra uma máfia, por exemplo, ela recebe uma nova identidade licenciada pelo governo americano. Então, felizmente, esse caso aqui não teve esse vazamento. Mas, como tem vazamento de dados de agentes, infelizmente uma coisa pode levar a outra. E aí uma extorsão, uma ameaça à família de um agente, por exemplo, pode levar ao comprometimento da identidade de alguém nesse programa. Então é bastante preocupante. Claro, eu já mencionei aqui também no programa que às vezes a gente vê esse tipo de notícia e acha, bom, mas isso aí é dos Estados Unidos, isso aí está longe da nossa realidade, isso aí não vai acontecer aqui no Brasil. Infelizmente não é bem assim. As gangues, os criminosos, eles sempre estão procurando novas vítimas. E criminosos de gangues internacionais, eles têm alcance global, eles não agem num país só, não agem numa região só. Então, se o governo brasileiro, se as agências brasileiras não tiverem cuidados, nós infelizmente poderemos ser próximas vítimas nesse tipo de extorsão, nesse tipo de invasão. Bom, esse era o tema de hoje. Espero que tenham gostado e fiquem em segurança e até a próxima. Tchau, tchau.